Muito bem, vamos ao estudo do acento indicativo de crase. Nós vamos trabalhar aqui quando ele é obrigatório, quando ele é optativo, certo? É muito importante que a gente entenda, de uma vez por todas, como se usa esse sinal tão importante, que é o acento grave sobre o A, montando o acento indicativo de crase. Então, olha, crase significa junção, mistura. Usa-se o acento grave A para indicar a fusão da preposição a com o artigo a ou com alguns pronomes iniciados por a. Poderíamos dizer, então, matematicamente, que crase equivale a 2a, sendo o primeiro a uma preposição. Então isso é importantíssimo. Entenda o seguinte, toda vez que eu tiver um acento indicativo de crase, crasis significa, crasis com y do grego significa junção. Então olha, crase é junção, significa que ali naquela representação daquele a craseado, naquele a com acento indicativo de crase, nós temos dois as. E o primeiro a desses dois as é uma preposição, certo? Beleza. Comumente a gente aprende assim, ó, crase é a junção da preposição a com o artigo a antes de palavras femininas. Pronto, aí você acha que você sabe crase. Não. Esse é o primeiro dos casos de crase. Nós vamos estudar todos os casos de crase. Vamos ao primeiro caso, que é exatamente esse. Casos nos quais o termo regente, que vem antes, exigir a preposição a, e o termo regido, que vem depois, admitir o artigo a ou as. Exemplo. Eu me referi à diretora. Quem se refere a. Certo? Diretora é o termo regido que permite a. Então aqui nós temos o quê? Nós temos dois a. Muito bem. Eu me referi à diretora. Eu posso e devo usar o acento indicativo de crase. Certo? Vou dar uma dica, ó, um macete. Substitua o termo regido por um sinônimo masculino. E veja se cabe ao antes dele. Se couber, é porque há contração dos as. Logo, a crase é pertinente. Então, por exemplo, eu me referi à diretora. Ai, meu Deus, será que tem crase? Vamos tentar. Eu pego o termo regido e coloco no masculino. Ou uso um sinônimo. Ou uso um vocábulo no masculino. Eu me referi, aí eu tento enfiar ao na frente do termo regido. Eu me referi ao diretor. Tá certo? É certo que eu diga eu me referi ao diretor ou eu me referi ao diretor? Ao diretor. Então eu tenho duas coisas, o a e o o. Eu tenho uma contração. Então antes de diretora, nós teremos crase. Ele era insensível à dor. E aí, será que vai ter crase nesse à dor? Deixa eu ver. Ele era insensível ao sofrimento. Já que coube antes do masculino ao, então ele era insensível à dor, nós vamos ter crase antes de dor. Tudo bem até aqui? Administrável? Certo. Essa é a primeira regra do acento indicativo de crase obrigatório. Faça o exercício 92. Muito bem, ó. No que diz respeito ao aproveitamento de oportunidades, aos antagonismos e às ameaças. No que diz respeito ao professor. No que diz respeito às ameaças. Ó, esse as está respondendo a palavra respeito, diz respeito a alguma coisa. O termo regente exige e o regido permite. Então nós temos o acento indicativo de crase. Então o sinal de crase justifica-se pela regência da palavra antagonismos? Não. A crase está certa, mas o gabarito é errado, porque é por conta da palavra respeito. Veja que o professor já trabalhou esse exercício com você na aula lá de regência aplicada à sintaxe da oração, hein, quando nós vimos um complemento nominal. Aqui é um repeteco apenas dando foco na parte da crase. Importante. Pode-se usar as com crase ou apenas o a preposição antes de substantivos femininos no plural que se encaixem nesta regra. Por exemplo, eu me referi às diretoras. Deixa eu ver. Eu vou dizer eu me referi aos diretores. Logo, eu me referi às diretoras tem crase. Só que eu também posso abrir mão do artigo diante de um plural e eu posso colocar apenas a preposição. Eu me referi a diretoras. Aqui, ó, nós temos a manutenção, a gente mantém a correção gramatical, mas a gente altera
a semântica do período. Porque quando eu digo eu me referi às diretoras, eu me referi àquelas diretoras. É definida a coisa. Eu me referi a diretoras, a quaisquer diretoras. É indefinida. Semântica nebulosa. Não precisa, imprecisa. Certo? Pode fazer o exercício 143. Muito bem. Estaria gramaticalmente correta a substituição de expostas a doenças tropicais por expostas às doenças tropicais? É claro, porque se eu tenho expostas ao ato de ficar doente, ao ato, se eu tenho a presença da crase, ou seja, se eu tenho que juntar a preposição a com o artigo a e o sucedente é feminino, eu posso deixar apenas a preposição ou posso colocar a contração concordante. Certo? Então, tudo certo para este exercício. Vamos ao segundo caso de crase. Locuções adverbiais femininas. À noite, à tarde, às vezes, às pressas, às escondidas, exceto a distância. Certo? À tarde, rendemos menos intelectualmente. Quando rendemos menos intelectualmente? À tarde. É um advérbio de tempo, não é isso? Isso, é uma locução adverbial de tempo e ela é feminina, crase obrigatória nela. Quem rendemos? Nós rendemos, o sujeito é nós. Determinado oculto, elíptico, desnencial, implícito, inerente, nós. E o à tarde, locução adverbial feminina, crase obrigatória, porque todas as locuções adverbiais femininas recebem crase obrigatória, exceto a distância. Importante. Às vezes, nós confundimos expressões adverbiais com artigo e substantivo. Vale ressaltar que a crase é apenas para casos de advérbio. A crase desse segundo caso aqui, obrigatório, é apenas para locuções adverbiais femininas. Certo? Exemplos. A noite está linda. Quem está linda? A noite. Então, a noite é o sujeito determinado e simples. Tudo bem? Ó, a é o artigo, noite é o substantivo. Não poderia ter crase, não poderia ter preposição, porque não existe sujeito preposicionado. Agora olha aqui comigo, ó. À noite gosto de ler. Quem gosta de ler? Eu gosto de ler, certo? Eu gosto de ler quando? À noite é um adjunto adverbial de tempo, uma locução adverbial feminina. Logo nós temos crase obrigatória. Então cuidado, não é sempre que apareceu à noite que ele vai ter crase. À tarde, às vezes, às pressas, certo? Vai depender no contexto se ele funciona como locução adverbial feminina. Não se esqueça que a regra é para locuções adverbiais femininas. Exemplo, pague a prazo ou à vista. Pague como? Resposta, a prazo ou à vista. Trata-se de um adjunto adverbial de modo, certo? Muito bem. Só que a prazo é masculino, não tem crase. A vista é feminino, com crase. Por isso tem que escrever assim, ó, pague a prazo ou à vista. Reparem, em algumas lojas menores, que não há esse rigor da correção gramatical de tudo que se expõe nas vitrines e tal, você vai ver que às vezes ou as pessoas colocam as duas com crase ou as duas sem. Mas não se esqueça, só temos crase em locuções adverbiais femininas. Vamos ao terceiro caso de crase obrigatória. Locuções prepositivas. É um grupo de palavras que começa e que termina com preposição. À frente de, à custa de, à maneira de, à vista de, etc. Quando eu tenho um grupo de palavras que começa e termina com preposição, eu tenho uma locução prepositiva. As locuções prepositivas possuem crase obrigatória. Coloquei-me à frente de Ana. À frente de é uma locução prepositiva. Coloquei-me onde? À frente de Ana. À frente de ama, de Ana, é um adjunto adverbial de lugar. Mas dentro desse adjunto adverbial de lugar, né, o local que eu me coloquei, eu tenho aqui uma locução prepositiva, à frente de. Locução prepositiva, crase obrigatória. Vamos ao quarto caso, que é o caso das locuções conjuntivas, também caso de crase obrigatória. A proporção que, a medida que, etc. É um grupo de palavras com valor de conjunção. Quando eu tenho mais de uma conjunção, um grupo de palavras com valor de conjunção, nós chamamos isso de locução conjuntiva. Se for locução conjuntiva iniciada por a, nós teremos o acento indicativo de crase. A conjunção relaciona orações.
toda oração precisa ter verbo. Então vamos aqui comigo, ó. Aprendíamos melhor o assunto, à proporção que estudávamos mais. Em que proporção nós aprendíamos melhor o assunto? À proporção que estudávamos mais. Então, olha, é uma oração subordinada, adverbial, proporcional, certo? Mas mais importante do que isso nesse momento, o que liga as orações é uma conjunção. Se é uma conjunção com mais de uma palavra, é uma locução conjuntiva. É uma locução conjuntiva e começa com A, acento indicativo de crase obrigatório neste A. Vamos ao quinto caso de crase obrigatória. Pronomes aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, regidos pela preposição a, ou seja, substituídos por a este, a esta, a estas, a estes ou a isto. Fácil, é só fazer a troca e aí você não erra mais. Dirijo-me àquele prédio. Beleza. Por que tem crase? Porque eu consigo dizer dirijo-me a este prédio. Não dá certo dizer dirijo-me este prédio. Crase, matematicamente, é 2A. Então, o primeiro A é o A preposição e o segundo A é o A do aquele. Tá vendo por que não vale a máxima? Crase é a junção da preposição a com o artigo a antes de palavras femininas? Isso para a regra 5 não vale. Por isso você tem que saber todos os casos. Aquele é uma palavra masculina e aquele não é artigo. Então, crase não é só a junção da preposição a com o artigo a antes de palavras femininas. Esse é apenas o primeiro dos casos de crase. O caso 5, por exemplo, usa o acento indicativo de crase sobre o demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Aqueles, aquelas. Certo? Desde que você consiga substituir pela preposição mais outro demonstrativo. Dirijo-me a este prédio, dirijo-me àquele prédio, tem crase. Vou trabalhar mais exemplos para a coisa ficar mais clara. Dirijo-me àquele prédio. Meu Deus, será que tem crase? Dirijo-me a este prédio. Ah, certo, não vou dizer dirijo-me este, dirijo-me a este. Então, dirijo-me àquele prédio. Há crase. Ok. Aquele prédio é muito alto. E agora, será que esse aquele tem? Deixa eu ver. Este prédio é muito alto. Eu não vou dizer a este prédio é muito alto. Até porque o prédio é o sujeito e não existe sujeito preposicionado, certo? Então, aquele prédio é muito alto, não há crase. A dica é simples. Substitua os pronomes por a este, os pronomes aquele, aquela, aquilo, por a este, a esta, a isto. Se der certo, é porque há crase. Caso contrário, ou seja, se só couber o pronome, não haverá crase. Mais exemplos. Irei àquela igreja. E agora, será que tem crase? Vamos ver. Irei esta igreja, não tem nexo. Agora, irei a esta igreja. Porque quem vai a algum lugar, certo? Então, irei a esta igreja. Eu tenho duas coisas. Vou demonstrar essa duplicidade no uso do acento indicativo de crase. A crase. Aquela igreja é linda. Quem é linda? Aquela igreja. Já sei, Jonas, não existe sujeito preposicionado. Isso, mas vai pelo macete. Esta igreja é linda e não a esta. Isso, então eu só tenho uma coisa, não tenho crase. Não há crase. Refiro-me àquilo. E agora, será que esse aquilo tem? Refiro-me a isto e não refiro-me isto. Então, se eu me refiro a isto, então refiro-me àquilo, à crase. Aquilo é bom. Eu vou dizer apenas o quê? Isto é bom. Não tem sujeito preposicionado. Aquilo é bom, não possui crase. Pode fazer o exercício 93. Muito bem. Filmes novos? Primeiro temos de pagar aquele que já mostramos 20 vezes, certo? Primeiro temos de pagar o filme que já mostramos 20 vezes. Quem paga, paga algo a alguém. Você não chega para o filme, ei filme, deixa eu te dar um dinheirinho. Não, você paga algo a alguém. Então, filmes novos, primeiro temos de pagar aquele, temos de pagar o filme que já mostramos, certo? Então, é proibido o uso da crase. Beleza? Então, o emprego do acento indicativo de crase em aquele é facultativo? Falso, é proibido. Beleza? Ok, eles pegaram aqui a regência do verbo pagar, porque quem paga, paga algo a alguém, para tentar lhe confundir. Mas aqui é proibido por causa do contexto. Ó. Só a palavrinha filmes novos já é um determinante para dizer que aquele está falando do filme.